doutora Luciana Veiga, que eu chamo a professora nota 10, que ela dá aula num curso de especialização em Direito Sanitário do IDISA, e ela foi a única professora nota 10. Eu gostaria, antes de começar, de agradecer o Conasens pelo convite. Faço na pessoa da Fernanda, que eu considero minha amiga. É uma alegria estar aqui hoje, junto com pessoas que eu considero tanto e com quem eu aprendi muito nesses anos. O tema 793, a importância dele é que, não só por ele ser um tema de repercussão geral, ou seja, ele é de observância obrigatória, em tese, por todos que estão abaixo do Supremo, né, todos os tribunais superiores e os juízes de primeira instância, mas a gente vê no tema 793 uma preocupação importante em amenizar, vamos dizer, o impacto negativo da judicialização no que se refere ao financiamento. Então, o que a gente via muito antes do 793, a gente vê ainda hoje, é o direcionamento de demandas judiciais para aqueles entes que, em tese, não teriam responsabilidade financeira pelo custeio daquilo que estava sendo pleiteado. Então, num primeiro momento, é um tema importante, que eu acho que trouxe algum tipo de organização para o sistema, mas que, infelizmente, ele ainda não vem sendo aplicado da forma como, na minha ótica, ele deveria estar sendo, né? Então, o que definiu o Supremo no julgamento do 793? Ele determinou que os entes são solidariamente responsáveis, sim. Vamos só fazer um histórico um pouquinho antes. O 793 já havia sido julgado há vários anos atrás, e, num primeiro momento, foi entendido que os três entes tinham responsabilidade solidária, ponto, ou seja, a pessoa podia escolher contra quem demandar, contra a União, Estado ou município, independentemente das competências gestoras de cada um desses entes. Posteriormente, em fase de embargos de declaração, é que saiu essa tese definida hoje, que a gente aplica pelo 793. Então, nos embargos de declaração, a gente tem que entender que havia uma certa limitação, né? Não teria como, em embargos de declaração, se rever tudo que já havia sido dito no julgamento inicial. O que fez, então, o ministro Fachin, que é o ministro relator pro acórdão do 793, foi definir o seguinte, que os entes são solidariamente responsáveis, sim, mas que o juiz deve trazer para a demanda aquele que é responsável financeiro por aquilo que está sendo pedido. Então, com isso, a gente brinca que criou uma solidariedade que não é bem uma solidariedade, né? Virou uma solidariedade flex, vamos dizer assim, né? Porque você pode trazer outros entes para você tem que direcionar o cumprimento para aquele ente que vai ser responsável financeiramente. Então, hoje, qual que é o quadro que a gente tem? A pessoa pode escolher contra quem ela quer demandar, só contra a União, só contra o Estado, só contra o município, contra a União e Estado, contra a União e o município, contra o município e o Estado, ela escolhe como ela vai fazer isso. Mas o juiz deve, então, o juiz determinar quem é o responsável financeiro, incluir ele na relação processual, o que pode importar num deslocamento de competência. Constou bem claramente do acórdão que, então, se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídica processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência. É nesse ponto que a gente encontra a maior refratariedade, vamos dizer, ao 793. Porque ele traz dois desafios importantes. O primeiro, sobre a existência ou não dessa formação do litisconsórcio passivo necessário, e o segundo, definir, então, quem seria o ente competente, né? Vamos falar um pouquinho do primeiro ponto. Qual que é a importância dessa definição do litisconsórcio passivo? É que vai definir em que justiça ele vai andar, né? Se a União fizer parte do polo passivo, a ação obrigatoriamente vai ter que tramitar na União. E é aqui que a gente encontra a maior dificuldade. Por quê? Como todos aqui sabem, na Justiça Federal, alguns entes podem demandar e na Justiça Estadual outros, né? Então, na Justiça Federal, quem poderia representar os autores dessa ação? A Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e um advogado. Já na Estadual, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Estadual e um advogado. O problema é que o Ministério Público Estadual não pode atuar na Federal, o Ministério Público Federal não pode na Estadual e a mesma coisa com as defensorias. Aqui que a gente encontra a maior dificuldade de implementação efetiva do 793, porque restaria somente, no caso de uma ação, iniciar na Justiça Estadual e ser remetida para a Justiça Federal por conta da inclusão no polo passivo da União, a gente ficaria muitas vezes com a parte sem um representante, né? E isso a gente vê muito na prática. Então, na prática, quando vem para a Justiça Federal, o que nós temos feito? Ou nós nomeamos um advogado dativo, se a parte não for representada já por um advogado, se ela for representada pelo Ministério Público ou pela Defensoria, ou, nos casos do juizado, a gente deixa a parte sem advogado.
Né? É aqui que a gente vê a maior discussão na esfera política contra o 793, porque o argumento é que ele traz uma limitação de acesso à justiça. Me parece que ele não traz limitação. Na medida em que o 793 definiu que a parte pode entrar contra quem ela quiser, ela pode continuar entrando, como disse lá o doutor Daniel, lá naquela cidade, no meio do Xingu. Ela pode entrar na Justiça Estadual. O juiz que vai ter que determinar a remessa para a Justiça Federal, e a Justiça Federal vai ter que se virar para fazer com que esse processo continue andando e com alguma representação. Né? Então, me parece que isso não é um grande problema. A outra dificuldade que o tema 793 nos traz é definir quem que seria o ente responsável, de acordo com as regras de competência do SUS. Então, a gente tem aí algumas zonas de certeza e algumas zonas de incerteza. Me parece que as zonas de certeza estariam naqueles medicamentos que já estão padronizados. Né? Então, a gente tem, dentro do componente da assistência farmacêutica, aqui falando só de medicamento, também repito que todos sabem, a gente tem 3 componentes, o básico, o especializado e o estratégico, com definição de responsabilidade financeira clara. Então, a gente sabe que o básico é do município, apesar de a gente ter um aporte de financiamento federal e estadual, mas a responsabilidade é municipal. O especializado vai ser de um dos 3 entes, grupo 1A e 1B da União, grupo 2 do Estado, grupo 3 do município e estratégico da União. Então, fica claro que dentro da assistência farmacêutica, a gente consegue olhar pelos componentes e definir quem é o responsável financeiro. Em relação ao componente estratégico, eu gosto de fazer sempre um parênteses, que me parece que, diferente dos demais componentes, ele não é fixado por medicamento, mas sim por moléstia. Né? Então, a gente podia sustentar aqui, caso seja demandado um medicamento para uma doença que a União entendeu que é de responsabilidade dela combater, ainda que não seja pelo medicamento a definição da competência, mas pela doença, a União devia ser responsável financeira. E, por fim, os oncológicos. Né? Tinha muita discussão no começo, pelo menos na Justiça, quando a gente estava debatendo a aplicação do 793. Acho que hoje já está bem mais tranquilo em reconhecer que a responsabilidade do financiamento da oncologia é federal. Eu faço um apanhado do porquê, ali o QR Code leva para esse raciocínio, não vou aqui gastar o tempo de vocês com isso. E depois a gente chega em umas zonas de incerteza, que seriam os medicamentos não padronizados. Como o doutor Daniel disse, a gente tem alguns indicativos no voto, que me parece que são mais do que indicativos, no sentido que os medicamentos que não estão incluídos nas políticas públicas são de responsabilidade financeira da União. Na síntese do voto, contou expressamente que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo. O doutor Daniel trouxe algumas partes do voto, onde aparece poderá, né? Mas na síntese do voto consta necessariamente comporá o polo passivo. Com isso, me parece que está claro que a União tem que figurar no polo passivo de todas as ações que se discute em medicamento não padronizado. Ainda que não figure exclusivamente. Eu acho que ela não deve figurar exclusivamente por conta da solidariedade, né? Porque o voto definiu a solidariedade, então a parte pode escolher. Mas ela tem que compor o polo passivo. Até porque não tem outra forma de você direcionar o cumprimento para a União se ela não compor o polo passivo. Apesar disso, apesar do que constou expressamente no voto, o que a gente vê hoje ainda são decisões não aplicando o 793 dessa forma. Então, a gente vê muitas decisões dizendo que a União só deve compor o polo passivo quando se discute medicamento não registrado na Anvisa, por conta do tema 500. Outras decisões dizendo que só quando se tratar de medicamento de alto custo, essas são as que mais me chamam a atenção, porque a gente não tem uma definição do que é alto custo. Né? Então, na verdade, fica na mão do juiz decidir o que é alto custo. Ele pode achar que 1.000 é alto custo, pode achar que 1 milhão é alto custo, pode achar que 10 mil é alto custo, porque a gente não tem dentro do SUS essa definição de alto custo. Mas a gente ainda vê decisões assim, dizendo esse medicamento não é um medicamento de alto custo, logo a União não deve compor o polo passivo. Tá? Nós também temos decisões que entendem que só quando for tratamento oncológico a União deve compor o polo passivo. E temos algumas sim que seguem o 793 e dizem que sempre que não for incluído nas políticas públicas, a União deve necessariamente compor o polo passivo. A maior dificuldade que a gente tem hoje é na não padronização, vamos dizer assim, entre o Supremo e o STJ.
O que a gente vê hoje é que sempre que é suscitado um conflito de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual por conta da inclusão da União no polo passivo, o STJ tem a tendência de entender que a União só deve compor o polo passivo quando se tratar de medicamento não registrado na Anvisa, apesar do que consta expressamente no tema 793. Mais recentemente, inclusive, o STJ determinou a suspensão da remessa de feitos da Justiça Estadual para a Justiça Federal, quando tivesse o pedido de inclusão da União no polo passivo. Essa é uma decisão do STJ, bem recente. A gente não conseguiu sentir ainda o impacto disso no dia a dia, mas a gente já vê alguns juízes que não estão mais mandando, e a União tem pedido na Justiça Federal a devolução dos autos por conta dessa decisão do STJ. No entanto, mesmo depois dessa decisão do STJ, essas decisões aqui são um pouco anteriores, mas eu já vou falar das depois. O Supremo tem sido instado a esclarecer o que ele quis dizer no 793. Foram julgadas várias reclamações em conjunto em março. São reclamações contra acórdãos de tribunais inferiores que não aplicaram o 793, e o Supremo, então, reiterou que sempre que medicamento não se tratar de medicamento não padronizado no SUS, de medicamento padronizado de competência da União e medicamento oncológico, a União tem que compor o polo passivo. Ou seja, o Supremo, interpretando a sua decisão do 793, entende que a União tem que compor o polo passivo nesse caso. Ainda assim, depois disso, veio essa decisão do STJ dizendo que não. Ou seja, o STJ dizendo o seguinte: quando se discute um medicamento que está registrado na Anvisa, mas não padronizado, os juízes estaduais devem suspender a remessa para a Justiça Federal até que o STJ defina esse tema. Posteriormente a isso, de novo, nós temos agora uns recursos extraordinários, até acho que são de Santa Catarina, aonde o Supremo novamente está reiteradamente dizendo que medicamentos não padronizados são de responsabilidade da União. Eu trago aqui vários, depois, para quem se interessar. Então, o que a gente vive é uma situação um pouco neurótica dentro do judiciário, que a gente tem um tribunal superior que tem a legitimidade para definir questões que tratam questões constitucionais. Me parece que eu não tenho como sustentar que isso seja uma constituição, uma questão infraconstitucional. É uma questão constitucional, a solidariedade. E a gente tem um outro tribunal não aplicando um tema de observância obrigatória. O que eu quero dizer é que, ainda que a gente vai entender que o Supremo não quis dizer isso, ainda assim me parece que a União tem que compor o polo passivo quando se tratar de medicamento não padronizado. Por quê? Porque o Supremo disse que a gente tem que definir, que o juiz tem que trazer para o polo passivo e impor a responsabilidade daquele ente que é responsável financeiramente por atender aquela demanda. Então, eu vou fazer uma construção muito rápida para dizer que os medicamentos não padronizados, de qualquer forma, seriam de responsabilidade da União. O primeiro raciocínio que eu trago é em cima das normativas do próprio SUS. É uma interpretação analógica, mas que mostra como a lógica do sistema funciona. É um artigo da portaria está na portaria de consolidação agora, na número 6/2017, o 559. Eu vou até falar isso, correndo o risco da Lenir depois me criticar, que eu sei o quanto eu for responsável pela consolidação. Mas esse artigo deixa claro que, enquanto ainda não tem pactuação sobre quem vai arcar com o financiamento daquele medicamento, isso vem do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, é financiamento federal. Ainda que ele esteja falando de medicamentos que estão na Rename, mas que ainda não tem pactuação por alguma forma, não entendo porquê, ele mostra que o sistema entende que, enquanto a gente não pactua, a União é responsável. O segundo argumento que eu trago é o seguinte: é pela lógica que a gente criou de incorporação de medicamentos. Então, o SUS entendeu que primeiro incorpora e depois pactua. Foi uma escolha do SUS. Me parece que o correto seria primeiro pactuar e depois incorporar. Porque daí a gente já sabe quem vai pagar, como vai entregar. Mas não foi essa lógica. Quando o SUS escolheu ter essa lógica de primeiro pactuar e depois, de primeiro incorporar e depois pactuar, ele partiu do pressuposto que vão ter situações onde a gente não vai conseguir definir uma pactuação. E como é o Ministério da Saúde que incorpora, ele sozinho, ele não incorpora dentro de uma comissão tripartite, ele incorpora sozinho. O Ministério da Saúde decide sozinho o que vai incorporar aquele medicamento e depois ele vai levar isso para a pactuação na tripartite. Então, me parece que, vamos supor, eu perguntei isso para vários gestores, já aconteceu alguma vez de não ter pactuação, de chegar lá e ninguém conseguir chegar a alguma conclusão? Eu sei que já demorou muito, mas nunca se disse, olha, não vai ser ninguém, então
Como é que fica? Tem um regramento? Não tem um regramento. Mas o que a gente vê na prática é que, quando tem algum tipo de discussão, ou quando há algum tipo de oposição ou dos estados ou dos municípios, a pactuação, a responsabilidade financeira acaba ficando para a União, né? Eu trago aqui, eu fiz uma seleção de várias reuniões da CIT, aqui eu trago uma só, mostrando quando teve um embate que a União queria impor para o grupo 2 um determinado medicamento, houve uma oposição do COSENS, do CONAS, e então ele acabou ficando no grupo 1A. Isso aqui também são dados lá de 2019, mostrando que do total pactuado naquele ano, todos ficaram no grupo 1A ou no grupo 1B. Então, me parece que sempre que há algum tipo de discussão, a União seria responsável. Então, ainda que o Supremo não diga exatamente não padronizados estão da União, como ele diz que a gente tem que impor responsabilidade ao ente responsável dentro da estrutura do SUS, dentro da estrutura do SUS, o ente responsável por aquilo que não está pactuado é a União. Tá? Dito tudo isso, entendendo que os medicamentos não padronizados são da União, eu trago alguns questionamentos para os senhores. Então, vamos pensar a seguinte situação. Então, nós temos lá a dapagliflozina, né, que está incorporada no grupo 2, ou seja, de responsabilidade do Estado. A gente tem bastante judicialização disso. E ela está pactuada, mas vai ser fornecida desde que respeitados alguns critérios, né? Então, por exemplo, a pessoa tem que ter mais de 65 anos e ela tem que ter uma doença cardiovascular estabelecida. E a Conitec disse o que é uma doença cardiovascular estabelecida. Eu pergunto, se uma pessoa entrar com uma ação judicial e ela for menor, tiver menos de 65 anos, a União tem que responder ou é o Estado? É um medicamento do grupo 2. Mas ele não está padronizado para menor de 65 anos. O município não responde. Eu sei, mas eu digo não deveria responder, né? Quem deveria? Então, você veja que ainda que a gente fale em não padronizados, a gente tem que entender o que a gente está falando com não padronizados. Não padronizados é pelo nome do medicamento, é pela situação clínica, é pelo enquadramento nos critérios de incorporação, né? Não trouxe uma resposta, tá? Trouxe só um questionamento. Trago outro exemplo. Daí, mudando um pouquinho, né? O ácido zoledrônico, ele está incorporado também. Eu trago só o grupo 2, porque num congresso envolvendo os municípios, eu não vou trazer um exemplo do município. Vamos pensar no Estado um pouco. Tá, Letelli? Então, assim, o ácido zoledrônico, ele está incorporado só para a doença de Paget, né? Pela bula, ele serve para todas essas outras doenças. Se a parte entrar pedindo o ácido zoledrônico para uma dessas outras doenças, ele está padronizado, está da mesma forma incluído no grupo 2, responsabilidade do Estado. É a União que paga ou é o Estado? Então, veja, são questionamentos que a gente vai ter que enfrentar, que passam um pouco além de simplesmente definir que não padronizados são de responsabilidade da União. Agora eu trago aqui, só para finalizar, eu trago uns dados do Estado do Paraná. Isso aqui foi um levantamento que foi feito lá pela PGE do nosso Estado, foi apresentado no nosso comitê. Me parecem bem interessantes para a gente ver o impacto do 793 na prática, né? Eu não sei bem qual que é a situação dos outros estados, sei um pouquinho de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul por conta da proximidade, mas não sei nos outros. Mas o 793 no Estado do Paraná teve sim um impacto importante para cumprir aquilo que me parece que foi o propósito do 793, que é dentro do caos da judicialização que a gente tem e de toda a desestrutura que a judicialização traz para o Sistema Único de Saúde, porque ela é necessária em muitos casos, ela é importante, mas ela também desestrutura o sistema. Então, ele trouxe um pouquinho de calma e um pouco de organização, conseguindo, em alguns casos, direcionar, quando nada, a responsabilidade, então, para aquele ente que seria o responsável financeiro. Então, se a gente for ver aqui nos dados do Paraná, se pegar ali 2019, mas tem os anos anteriores, o quadro é o mesmo, até 2019, a gente via que das 10 mil e poucas ações envolvendo só pedido de medicamento aqui, né, que tramitavam no Estado do Paraná, 8 mil e poucas estavam na Justiça Estadual, ou seja, a União não estava respondendo por essas ações, a União não ia responder pelo custo desse medicamento, e Meu Deus do céu, está difícil. Você coloca de novo para mim, por favor?
Então, 8.000 e poucas ações estavam na estadual e 2.000 e poucas na federal. Ou seja, só 20% das ações, de alguma forma, a gente conseguiria responsabilizar a União, né? Então, 8.000 e poucas na Justiça Estadual, 2.000 e poucas na Justiça Federal. Esse quadro, em 2021, se inverteu. Então, 2.000 e poucas começaram a tramitar na estadual e 8.000 e poucas na federal. Ou seja, inverteu exatamente. 20% passou a tramitar na estadual e 80% na federal, né? Aqui é o mesmo quadro, só mostrando o impacto. Com isso, eu quero dizer que a União sempre tem que responder, que então, que bom, a União está respondendo. Não, não é só isso. É que se a gente for olhar do quadro do que era judicializado, efetivamente 78% dos medicamentos que eram judicializados no Paraná eram de responsabilidade da União, né? Então a gente tem, dentro do total judicializado, a gente tem a maior parte entre oncológicos, entre medicamentos que já estão incluídos no CEAF, no grupo 1A e no grupo 1B, bem pouquinho de estratégico, mas a gente tem muitos medicamentos importados, totalizando 78%, então, daquilo que era demandado era de responsabilidade da União, mas o que a gente via é que isso estava na estadual, ou seja, o Estado do Paraná ou o município, qualquer município do Paraná que estivesse respondendo, não ia conseguir, muitas vezes, se ressarcir desse valor. Aqui eu trago, em relação ao ressarcimento, eu acredito que vão falar, mas eu acho que é importante a gente trazer um quadro ali do Paraná, que eu acredito que se reflete no país inteiro. Eu acredito que os municípios sejam a mesma coisa, mas o Estado tem muita dificuldade de obter o ressarcimento da União, né, daquilo que ele arcou em demandas judiciais, ainda nos casos em que consta no dispositivo expressamente que a União deve arcar financeiramente com aquela demanda. Ele tem muita dificuldade. A gente conseguiu, com isso, na verdade, gerar uma judicialização da judicialização. Então, depois da ação judicial definindo, determinando o fornecimento de algum medicamento, a gente tem uma ação de ressarcimento. Só o ano passado entraram quase 110 ações na minha vara do Estado contra a União, pedindo ressarcimento de valores que ele arcou em decisões judiciais que tinham condenação expressa da União e que, após o pedido no Ministério da Saúde, depois de alguns anos tramitando, não houve ressarcimento. Então, a aplicação correta do 793, efetivamente trazendo para o polo passivo aquele ente responsável, ele evita não só esse desequilíbrio dentro do sistema, mas também uma nova judicialização que vai ser criada pelo não pagamento pelo ente responsável daqueles valores. Aqui eu trago a gente chama de sudoku do STF, está lá no nosso blog, que a gente alimenta de tempos em tempos, mostrando toda a construção dos temas e mostrando todo o fluxo das demandas judiciais e o entendimento do Supremo. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês, pela atenção. Espero ter contribuído com alguma coisa. Fico aberta a questionamentos e a perguntas. Muito obrigada.